Fala galera, salve, salve, como é que vocês estão? Faz um tempo que a gente não se vê aqui, né? Pois é, mas chegou o dia, o tão esperado dia de comparar a GoPro 8 com a DJI Osmo Action. E por quê? Porque a DJI lançou a Osmo Action e ela realmente veio para brigar de frente com a GoPro. Mas a GoPro não havia lançado a versão 8 da sua câmera. E agora, que eu já usei ela por um bom tempo, já consigo passar direitinho para vocês quais são as vantagens ou não de ter realmente a versão 8 da GoPro. Eu utilizei todas as funções da câmera e posso falar com propriedade que ela é realmente uma excelente câmera. Mas segura aí, vamos assistir o vídeo que começa logo após a vinheta. Até já! Então é isso aí, estamos de volta, vamos sem mais delongas começar o nosso review sobre a GoPro 8. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é falando especificamente da GoPro 8, onde ela melhorou e no que ela mudou em relação à versão anterior à GoPro 7. E a segunda parte então, aí sim, vai ser a comparação diretamente com a Osmo Action, beleza? Então vamos lá. Começando a falar primeiro sobre as mudanças estruturais e físicas da GoPro 8, a primeira mudança é, ela não tem mais a case, ela não tem mais aquela caixa onde você encaixa a câmera para que ela ficasse fixa. Como muitos de vocês já devem saber, agora ela tem um suporte aqui na parte inferior, onde aí sim você consegue colocar as bases diretamente nela. Num primeiro momento, muita gente achou que isso ia estar frágil e que isso poderia quebrar de alguma maneira. Talvez a GoPro também tenha achado isso, apesar de eu ter imaginado que ficou bem estruturado. E por que eu digo isso? Porque a GoPro está vendendo esse suporte à parte. No site, pelo que eu pesquisei, tá $20, tá bom? Se houver qualquer fadiga de material nessa peça, pode haver a substituição, apesar de ela não ser feita de plástico. Uma coisa que eu notei é que quando você coloca a base aqui na GoPro e você aperta, você precisa realmente dar uma pressão a mais para que esse parafuso fique preso, senão ela dá um leve jogo, como vocês podem ver aqui, ó. Então se você apertar bem ela, esse jogo cessa. Eu não senti qualquer tipo de vibração em movimento depois que isso aqui está bem apertado. Uma segunda mudança, galera, que vocês devem ficar muito atentos é, na GoPro 7 havia a possibilidade de remover e trocar essa caixa da lente, essa proteção da lente, em caso de uma pancada, em caso de risco. Na GoPro 8 isso não é mais possível, então deve-se tomar muito cuidado com a lente da câmera. Existem duas maneiras básicas que eu recomendo de vocês protegerem essa lente. Vou mostrar aí na tela enquanto eu explico. A primeira delas, comprar película de proteção, tanto para a lente quanto para a tela traseira aqui para o viewfinder, tá bom? Essa é uma maneira de proteger. Eu, pessoalmente, não testei e não posso dizer se há uma perda ou não de qualidade da imagem. Acredito que não tão significativamente, porque senão a GoPro talvez não colocasse à venda de forma oficial. A segunda maneira é comprar a case de proteção. É claro que ela vai ficar um pouco maior, mas é uma possibilidade aí para quem quer fazer mergulhos mais profundos, que não é o caso na aplicação do paraquedismo, mas também para quem quer proteger de forma mais robusta aí sua câmera. Eu particularmente não vou utilizar nenhuma outra case, vou correr o risco porque eu sempre utilizei as GoPros em todas as versões e nunca tive problema com a lente. A GoPro 7, ela tinha algumas portas, assim como a 8, porém ela tinha a saída HDMI. A GoPro 8 não tem mais essa saída. Como ela funciona? Vou mostrar. Aqui ela só existe uma porta de acesso lateral, ok? Ela não tem mais nenhum acesso, somente uma porta. E você deve tomar cuidado ao abrir essa porta, por quê? Porque veja só, se você levantar ela um pouquinho demais, ela solta de forma muito fácil. Então fique atento, tá bom? Para encaixar também não é difícil,
é só você chegar aqui na lateral e pressionar de novo, mas sempre que você levantar, ela escapa. Então esse é um ponto que se deve considerar. Segundo, como eu falei, não existe mais o HDMI, somente uma porta USB-C. E o que isso implica no paraquedismo? Quando a gente está saltando com alunos ou mesmo com amigos e logo que a gente pousa a gente quer assistir as imagens, antigamente a gente colocava na televisão e dava play. E agora, como funciona? Agora você deve ter uma Smart TV e essa Smart TV deve ser capaz de ler diretamente o USB da câmera. Funciona? Sim, funciona. Mas fica uma dica aí. Se a televisão não for 4K e você filmar com a GoPro em 2.7 ou em 4K, a televisão não irá reproduzir, beleza? Essa é uma dica importante. E como é que eu faço? Bom, ou você filma em 1080, em Full HD, que vai ser compatível com a TV, ou a GoPro vai disponibilizar um molde à parte que você pode comprar, que vai ser uma base, que aí sim vai abrir a extensão para outras portas como HDMI, e eu vou mostrar isso já para vocês também. Vamos falar agora sobre a inserção e a remoção do SD card. Para nós paraquedistas que muitas vezes estamos filmando e precisamos tirar o cartão SD por alguma razão, o acesso ficou bem mais difícil. Você precisa apertar bem com a unha lá dentro para poder tirar. E mais difícil do que tirar ficou colocar, na minha opinião. Você tem que apertar bem e tem pessoas que já estão relatando um pouco de dificuldade. Isso é uma questão muito particular, mas eu me sinto na obrigação de mostrar para vocês todos os prós e contras da câmera, tá bom? Vamos falar agora de um outro aspecto importante, captação de áudio. Em relação à GoPro 7 e mesmo a DJI Osmo Action, que a gente já vai testar, a GoPro 8 melhorou a captação de áudio, colocando microfones aqui mais apurados, inclusive um aqui na parte de baixo da câmera, tá bom? Então acredito que para fazer entrevista com passageiros de salto duplo, ou mesmo para captar alguma entrevista, desde que não haja muito ruído ambiente, apesar dela ter lá o noise reduction com vento e com barulho, não é 100%, mas eu acredito que já esteja bem melhor do que a da versão anterior, como a gente vai ver na prática aí a captação de áudio. Passada essa parte inicial nas mudanças do hardware dela, vamos começar a falar um pouquinho do software, do programa dela, de tudo que mudou nas funcionalidades e na captura de imagem. Para ligar a câmera, continua aquele mesmo esquema de sempre, você só tem um botão lateral. Quando ela ligar, ela vai estar configurada para ligar na função que você quiser. Ou seja, no último mode que ela estava, então se você estava filmando, ela começa filmando, se você estava batendo foto, ela começa batendo foto, ou na função que você quiser programar. Nesse caso aqui, eu deixei programado na minha função mais utilizada, que nesse caso é uma filmagem em 2.7K com 60 frames. E agora a gente está entrando numa parte muito interessante, que é a parte que mais me agradou nesse upgrade para a GoPro 8. Então vamos lá. A primeira coisa é as funções de modo como já existiam na Osmo Action. Na GoPro 7 isso não existia. O que isso significa? Significa que você pode criar perfis e você pode facilmente acessá-los e trocá-los durante a sua operação. Então, um perfil eu criei aqui, chamei de Air, e eu deixei ele com 2.7K em 60 frames. Logo abaixo, eu criei um outro para Slow Motion. Então, quando eu quiser filmar em 120 quadros, é só eu clicar aqui na função de baixo e ele automaticamente já troca de mode. Isso é muito rápido e muito útil para a gente no dia a dia, para não precisar ficar entrando no menu e trocando cada função da câmera. Uma outra função que ficou sensacional nessa câmera é a customização de teclas de atalho logo aqui no viewfinder dela. O que isso significa? Então vamos lá. Dentro das funções que eu escolhi, eu tenho aqui o L, que é o linear, que é o narrow, que é o wide ou super wide, que são as lentes possíveis para essa GoPro. Então isso também melhorou muito. Antigamente você devia entrar no menu e configurar, agora não. Com o simples passar dos dedos, você consegue ir desde uma lente super view, super grande angular, até uma wide, uma linear e uma narrow, que é a mais estreita. Isso também é super legal, dependendo do take que você está fazendo, e você consegue substituir rapidamente. Outra função que melhorou muito na GoPro 8 é a questão da estabilização.
Agora a gente tem a versão 2.0 e ele melhorou consideravelmente em cima da GoPro 7. Aqui no Hyper Smooth, o que acontece? Você pode desligar ele, você pode deixar ele somente no modo On, que você tem um leve crop da tela de apenas 10%. Esse é compatível com o que a GoPro 7 oferecia. Se você habilitar um modo a mais, você vai ter o High, que ele não cropa mais nada, ele continua cropando os 10%. E o último, que acabou de ser lançado e é o mais ativo, é o Boost. Ele tem um crop maior da tela, porém a estabilização é absurda. Já fiz vários testes e é muito difícil de você gerar uma imagem tremida quando você estiver na função Boost. Explicada essa função do Hyper Smooth, o que eu fiz? Eu deixei uma tecla de atalho do Boost aqui no Viewfinder. Por quê? Quando eu quiser ela só no High, ela só tem um crop de 10%, mas quando eu imaginar que a imagem vai estar mais tremida, é só eu clicar aqui e automaticamente ele habilita o Boost para mim. Então, pessoal, essas teclas de atalho são totalmente customizáveis. Para quem gosta, pode até deixar o zoom aqui atrás e você pode correr a barrinha para aproximar ou afastar a imagem e deixar o enquadramento exatamente do jeito que você quiser. Para quem faz Time Warp ou Time Lapse, a GoPro 8 também teve um upgrade legal. Por quê? Porque agora o Time Warp dela tem duas vantagens básicas ao meu ver. Primeira delas, você pode controlar a velocidade, colocar no alto, que isso significa que a GoPro, baseado na imagem que você está fazendo, ela programa a velocidade desse Time Warp e adapta para suas necessidades. Já testei, achei bem interessante a escolha dela, mas isso não impossibilita que você possa travar a velocidade aqui desde 2 vezes até 30 vezes. A segunda vantagem é o seguinte, quando você está fazendo um Time Warp, ele está gravando em alta velocidade, porém, quando você clica nesse botão, ele volta a filmar em tempo real, ou seja, na velocidade de 1 para 1. Você, quando clica de volta, ele volta a acelerar. Então é muito legal para fazer uns speed ramps. Você vem filmando rápido, para e volta a filmar rápido. Essa é uma função que eu também andei utilizando e achei bem legal. E para quem tira foto com a GoPro, também tem mudança. Vamos lá. Uma das mudanças é agora o modo, além de foto normal e de HDR, como tinha na GoPro 7, um modo que também é o Super Foto, ou seja, de acordo com a GoPro, a própria máquina identifica o que está acontecendo, qual é a cena, o que é que você está fotografando e se adapta para gerar os melhores resultados, tirando sombras, melhorando highlights, shadows e etc. Teclas de atalho ficaram fáceis também na GoPro 8 e tem algumas coisas bem úteis para nós. Por exemplo, arrastando o dedo de cima para baixo, uma das coisas legais é o travamento de tela. Então, por exemplo, aqui você tem o travamento ou não do giro dela. E quando você quer travar ela só para cima ou só para baixo, é só clicar ali e a câmera para de girar. Outra coisa, ligar e desligar os bips da câmera também estão acessíveis, assim como comandos de voz ou o próprio travamento do Viewfinder. E com relação à bateria, a bateria da GoPro continua a mesma, ou seja, comparando o da GoPro 7, 6 ou 5 e o da GoPro 8, elas têm a mesma voltagem e a mesma amperagem, porém a da GoPro 8 tem esse fundo azul e de acordo com a GoPro ela libera todas as funcionalidades da nova GoPro, porque tem algumas funções que ativam mais a bateria, que necessitam mais de uma descarga da bateria. Então, por via das dúvidas, se você comprar a GoPro 8, tente comprar também as baterias compatíveis com o modelo. Mas chega de papo, que tal colocar as câmeras em ação e vamos ver o que é que elas oferecem de diferença na prática? Bom, pessoal, então a partir deste momento eu já estou filmando com ambas as câmeras, a GoPro 8 e a DJI Osmo Action. A partir de agora, vocês podem fazer a comparação e começar a perceber qual a imagem que mais agrada a vocês. Algumas considerações. Eu não mexi em nenhum setting da câmera, pelo contrário, eu reiniciei elas para que elas ficassem no modo de configuração de fábrica. Não alterei cor, não entrei em Pro Tune, não mexi em nenhuma configuração. A resolução que eu estou utilizando aqui é a de 4K 30 frames por segundo. A estabilização de ambas as câmeras estão desligadas no momento. Esse é o primeiro teste, onde não há qualquer tipo de estabilização ligada em nenhuma das duas câmeras. Vamos testar agora a capacidade de som.
vamos testar então o microfone de ambas as câmeras. Agora você está ouvindo a câmera da esquerda, a GoPro 8. Eu estou falando através do microfone da GoPro 8 e você pode ver como fica o som para você. Agora você está escutando a minha voz através da câmera da direita, a DJI Osmo Action. Esse é um teste do microfone da DJI Osmo Action, a câmera da sua direita. E agora eu voltei a falar através do microfone da GoPro 8, a câmera da sua esquerda. Esse é um teste do microfone da GoPro 8, a câmera mais nova da GoPro. Agora eu vou dar uma corrida com as duas câmeras na mão, do jeito que está aqui no suporte, sem a estabilização ligada. Uma coisa muito importante de eu falar é a DJI Osmo Action não tem um campo de visão tão aberto quanto da GoPro. Ou seja, a GoPro tem o modo Super View, coisa que a Osmo Action não tem. A GoPro 8 está no modo Wide e eu ainda tenho como abrir muito mais ela, que eu farei nos próximos testes. Então agora eu comecei a correr com as duas câmeras na mão, sem estabilização ligada. Agora eu vou realizar um outro teste de corrida, porém com a estabilização de ambas as câmeras ligadas. Na GoPro a gente está no modo High e não no Boost. Então vamos lá. E agora, para o último teste de estabilização, eu acionei o modo Boost na estabilização da GoPro. O da DJI Osmo Action continua com o único modo que ela tem de estabilização. A imagem da esquerda é a da GoPro e a da direita é a da Osmo Action. E agora, o último teste que eu vou fazer é com relação ao campo visual de uma e de outra. Então, eu ativei o Super View na GoPro, uma função que não tem na Osmo Action. Reparem como ela abre muito mais, como ela é muito mais grande e angular. Percebam como eu pareço muito mais distante na GoPro e como ela enquadra muito mais do que a Osmo Action. Conseguiu perceber como a GoPro é muito mais aberta do que a DJI? E agora o último teste vai ser um teste de câmera lenta entre a Osmo Action e a GoPro 8. Lembrando que eu estou filmando em 240 quadros por segundo e nesse modo a DJI não tem estabilização e a GoPro tem. Uma outra vantagem da GoPro em relação à DJI é que em câmera lenta a GoPro consegue fazer 2.7K em 120 quadros e a DJI Osmo Action somente 60 frames por segundo. Bom, pessoal, esse foi o review preliminar de comparação entre as câmeras. Eu acho que deu para entender bem legal aí qual a diferença entre GoPro e DJI. E aí vocês viram também os testes na prática. Mas a gente trabalha com paraquedismo e esse é um teste mais voltado especificamente para o nosso esporte. Como é que as câmeras se comportam na queda livre, na navegação, nos pousos. Então fique ligado que está saindo do forno a continuação desse vídeo e em breve você vai acompanhar e perceber todas as diferenças das câmeras na prática do paraquedismo. Até já, fique ligado!